Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos agora para o vídeo 175. E se você quiser procurar no YouTube o canal, você procura lá Luiz Antônio Barbosa Vídeos e você se inscreve para divulgar. Não para mim aparecer, para divulgar. Fica livre e espontânea vontade, né? Compartilhe com alguém, você que manda. Então agora nós vamos para a questão 868, conhecimento do futuro. Kardec pergunta assim: pode o futuro ser revelado ao homem? Isso é muito relativo e é muito complexo. Você entendeu? Por que é relativo e é complexo? Porque existe um nível de futuro que pode ser revelado. Agora veja bem, Kardec perguntou aqui, pode o futuro ser revelado ao homem? Ao homem, ao ser que se encontra no corpo físico reencarnado, não. Ao espírito mais evoluído, é revelado limitadamente de acordo com sua evolução. Mas a eternidade do futuro, tudo que existe nos cosmos e nas dimensões, não. Agora, pode o futuro ser revelado ao homem? Isso é complicado, né, gente? Porque quantas pessoas se dizem buenadistas? Buenadistas não passa-se de olhadores de sorte. E se você abrir alguns sites, você depara com muitas situações. Pessoas se oferecendo canais para você consultar tarô, búzios, as cartas. Isso são todos charlatões, mistificadores. Ninguém tem o poder de dizer o futuro ao outro. Se ele tem... Gente, preste atenção numa coisa. Se eu possuo o dom de revelar o futuro, você acha que eu seria besta de revelar o futuro a outras pessoas? Eu ia revelar a mim. Agora, por mais que eu vou dizer uma coisa a você. Um dia o professor ele chegou e me disse assim, olha o quanto a gente tem que ser disciplinado. Acho que por isso que eles têm paciência comigo, porque o que eles pedem eu faço. Ele falou para mim assim, anote esses 6 números da Mega Sena. Mas aí vem a jogatina, Luiz. Não, para me testar. Eu anotei. Pensei comigo, graças a Deus, fiquei rico. Olha que palhaçada. Aí quando eu fui jogar, ele falou, não é para jogar. Eu falei, mas não é para jogar, então por que passou? Para te testar. Amanhã é o concurso. Você vai comparar o concurso com os números que nós acabamos de passar. Meu Jesus amado. E o cara de pau foi lá e conferiu os números. Deu todos os números que ele havia me passado. Por que você não jogou? O respeito que eu tenho pelo professor é maior do que todas as galáxias que existem em todos os universos. Uma palavra dele basta. Uma palavra do professor basta. Eu posso dizer a você, se ele pedir para mim assim, ajoelhe nos meus pés, eu ajoelho. Porque tudo que eu sou devo a ele, em matéria de espiritual.
ele é o meu mestre. Mas mestre não é Jesus? Entenda do jeito que você quiser. Ele é que é responsável por todo o meu trabalho. Ele é que é responsável pelo meu trabalho. Então, eu não posso desobedecê-lo. Eu não posso desobedecer a minha avó. Então, essas pessoas que vivem por aí, com sites e mais sites, e pregando cartazes em muros, paredes, postes, isso é tudo mistificação. Isso é tudo charlatanismo. Ninguém tem condições, capacidade evolutiva de ficar adivinhando o futuro de ninguém. Ah, vai lá porque a pessoa, ela diz tudo. Não. A pessoa não diz tudo. A pessoa diz o que você quer ouvir. É o que você quer ouvir. Porque você chega lá, a pessoa com a meia dúzia de perguntas, aquilo ali não passa-se de uma técnica, ela já capta quais são as tuas necessidades e ela lhe diz quais são as tuas necessidades. E as pessoas são assim. As pessoas querem ouvir aquilo que elas querem ouvir. Então, por exemplo, você chega a mim e me diz assim: ai, Luiz, eu estou desempregada. Eu não sei o que eu faço da minha vida. Eu vou falar para você, ó, você me pagou R$ 300 numa consulta. Vamos pensar por esse lado. Não é o meu caso. Porque eu nunca cobrei um centavo de ninguém. Isso não faz parte da minha moral, nem da minha índole, nem da minha cultura. Eu não preciso financeiramente dessas coisas. Mas você pagou R$ 300. Então você acha que eu vou dizer para você, olha, você nunca mais vai receber uma proposta de emprego. Nunca mais você vai ser amada por homem nenhum. Você acha que eu vou dizer isso para você? Não. Eu vou esperar você dizer tudo, depois eu vou dizer aquilo que você quer ouvir. E o que é que você quer ouvir? Que você vai arrumar um emprego dentro de 1 ano, 2 anos. Ó, gente, quem não arrumou um emprego durante 2 anos, pode sair pedindo esmola. Ué, que isso? Você vai ser muito amada dentro de 2 anos. Gente, se você não arrumar um amor durante 2 anos, que pelo menos seja uma ilusão, você pode desistir da sua vida, meu bem. Você entendeu? Aí eu pergunto para você como está a tua saúde? Ah, estou mais ou menos. Você está mais ou menos? Você já foi ao médico? Ainda não. Então vá. Porque você está precisando de um acompanhamento médico. Ah, mas eu estou com alguma doença maligna? Não, meu bem. Mas é necessário a gente ir ao médico 2 vezes ao ano. Aí o que você tem mais para me dizer? Bem, eu tenho tanta coisa aqui, mas olha, vamos deixar para a próxima vez. Aí você fala assim, porque eu estou tão preocupada, porque a minha mãe morreu no final do ano com Covid. Então, olha, eu ia te dizer isso aí, que a sua mãe morreu com Covid e que você está muito preocupado. Mentira, ela que me disse. Isso são técnicas, gente. Então as pessoas não param para raciocinar essas coisas e vão se entregando à mão desses charlatões mistificadores. Ó, pode o futuro ser revelado ao homem? Resposta. O princípio, o futuro lhe é oculto e só em casos raros é excepcionalmente permitido Deus que seja revelado. Permitido Deus que seja revelado. Isso é relativo, porque Deus não permite que o futuro pleno das coisas lhe seja revelado.
Isso é de acordo com a evolução do espírito que se encontra no corpo físico. Isso não é o futuro do ser em processo evolutivo por toda a eternidade. Isso é um futuro previamente da situação a qual o indivíduo se encontra. Não é um futuro por toda a eternidade. Porque Deus não permite isso. Ah, mas foi colocado dessa forma. Não, mas foi colocado dessa forma de um sentido duplo. Você não entendeu isso? Em princípio, o futuro lhe é oculto e só em casos raros e excepcional permite Deus que seja revelado. Permite Deus que seja revelado o seu futuro aqui na Terra, previamente, não totalmente. Aqui na Terra é uma forma de ajuda, mas não o futuro eterno. O futuro eterno a ninguém é revelado. Só Deus tem conhecimento pleno de tudo. Questão 869. Com que fim o futuro se conserva oculto ao homem? Veja bem, aí agora, com que fim o futuro se conserva oculto ao homem? Aí agora já mudou de figura, como se diz. Agora aqui já abrange toda a eternidade. Observe. Se o homem, seria se o espírito, conhecesse o futuro, negligenciaria do presente e não obraria com a liberdade com que o faz. Porque o dominaria a ideia de que, se uma coisa tem que acontecer, inútil será ocultar-se com ela, ou então procuraria obstar a que acontecesse. Não quis Deus que assim fosse, a fim de que cada um concorra para a realização das coisas. Deus que assim fosse, a fim de que cada um concorra para a realização das coisas. Então, cada um deve batalhar para conquistar os teus direitos mediante toda a eternidade. Até daquela a que desejaria opor-se. Assim é que tu mesmo preparas muitas vezes os acontecimentos que hão de sobreviver no curso da tua existência. Então, você entendeu? Não adianta a pessoa querer saber. Eu posso dizer a você que ninguém, por toda a eternidade, porque como eu já disse outras vezes, para Deus não existe a eternidade. Para Deus existe o presente. Para Deus não existe o passado e nem o futuro. Para Deus existe o presente, a eternidade, o passado e o futuro existe para nós que nos encontramos em processo de evolução. Mas para nós também um dia, o passado e o futuro e a eternidade deixará de existir numa faixa etária limitada. Você entendeu? Limitada. Até porque nós somos limitados. Então, acontecerá um ilimitado dentro do limitado. Não sei se você consegue entender. Porque o ilimitado é Deus. Por toda a eternidade. É Deus. Então, não existe sequer, eu vou usar esse termo agora, não existe sequer por toda a eternidade, por todas as dimensões.
não existe sequer um ser que conhece todo o futuro de toda a eternidade, a não ser Deus. E o interessante para Deus, o futuro é o presente. Parece difícil, né? Mas não é difícil. É uma questão, assim, de nós raciocinarmos. Então, vamos agora para a questão 870. Mas se convém que o futuro permaneça oculto, por que permite Deus que seja revelado algumas vezes? Não. Veja bem. Permite-o quando o conhecimento prévio do futuro facilite a execução de uma coisa, em vez de a estorvar, obrigando o homem a agir diversamente do modo por que agiria, se lhe não fosse feita a revelação. Não raro também é uma prova. Então veja bem, aqui Kardec ainda continua falando a respeito do homem. Ele não está aqui tratando a respeito do espírito fora da matéria. Então muitas coisas ao homem, muitas coisas à alma que encontra-se no corpo físico, lhe é revelada de acordo com a tua evolução para que facilite o teu curso evolutivo mediante a situação a qual ele se encontra. Mas isso é preciso que o indivíduo ele possua de fato conhecimento. Caso contrário, não lhe é revelado. Então, por exemplo, eu conheço um ser que, de acordo com o merecimento evolutivo dele, de acordo com a evolução dele, o mentor espiritual dele um dia não impôs o mentor. Ele interrogou o mentor, mas entenda que ele era um senhor assim, íntegro, moralmente, intelectualmente culto. Então, ele interrogou o mentor. Poderias, por um acaso, me dizer quando eu retornarei ao plano espiritual, se assim me for merecido, saber, se assim for de meu merecimento? Eu falei, pois não, meu filho, já que você perguntou, você tem merecimento. Por exemplo, assim, você vai desencarnar no mês de outubro, no dia 25, às 10 horas da noite. Porque tinha merecimento. Isso aconteceu? Aconteceu. No dia 20 de outubro, às 10 horas da noite, ele deixou o corpo físico. E o mais interessante é que ele orientou todos os teus familiares. Então, esse é o conhecimento do futuro limitado, mas transmitido por um espírito idôneo, e não por um charlatão e nem um mistificador. Mas e se fosse um idôneo? E se fosse um charlatão? Ele não teria desencarnado. É muito simples, velho. Até porque todos nós corremos o risco de sermos mistificados. Eu não sei se você está conseguindo entender o que eu estou dizendo. Então, olha só para você ver. A perspectiva de um acontecimento pode sugerir pensamentos mais ou menos bons. Se um homem vem a saber, por exemplo, que vai receber uma herança com que não conta, pode dar-se que a revelação fosse
uma revelação desse fato, desperte nele o sentimento da cobiça. Olha só para você ver. Pela perspectiva de se lhe tornarem possíveis maiores gozos terrenos, pela ânsia de possuir mais depressa a herança, desejando, talvez para que tal se dê, a morte de quem herdará, ou não. Essa perspectiva lhe inspirará bons sentimentos e pensamentos generosos. Se a predição não se cumpre, aí está outra prova. Consiste na maneira por que suportará a decepção. Nem por isso, entretanto, lhe caberá menos o mérito ou o demérito dos pensamentos, bons ou maus, que a crença na ocorrência daquele fato lhe fez nascer no futuro. Então você viu só? Então a depender muito mais do indivíduo. Agora, é lógico que nós temos que tomar muito cuidado, porque pululam-se no nosso meio muito mais espíritos charlatões, mistificadores, brincalhões, que não perdem a oportunidade jamais de usar as nossas fraquezas para poder nos enganar, e não só nos enganar, como também nos levando a um estado fantasioso, místico, onde as pessoas ali se entregam de corpo e alma sem raciocínio, sem bom senso. Então, todo aquele que tem conhecimento das leis divinas, ele procura se resignar, ele procura agir com humildade, com aceitação. E toda pessoa que não é satisfeita com o que tem, ele é um espírito primitivo que ainda precisa passar pelo crivo da razão. Enquanto ele não passa pelo crivo da razão, enquanto ele não sofre as consequências daquelas impetulâncias do orgulho, do ego, do ressentimento, você entendeu? Enquanto ele não passa, ele não aprende. Mas isso faz parte da evolução do ser, né? Então nós vamos para o vídeo seguinte.